sign. Olá a todos, meu nome é Marina, eu faço parte desse grupo junto com o Marcos Miguel e o Peterson. E o tema que nós ficamos responsáveis, nesse workshop é Array List e Linked List. Vamos começar pelo Array, então. O Array ele faz parte do Framework Collection e ele é a implementação da interface List, que utiliza um vetor para armazenar elementos. Ele é como um Array, mas ele não possui limite de tamanhos. Um array, para quem não sabe, nada mais é do que uma coleção de elementos do mesmo tipo. E cada elemento ele é identificado por um índice ou um valor-chave. No array list, a gente pode adicionar e remover elementos a qualquer momento, então ele acaba se tornando mais flexível do que um array tradicional. Mais algumas coisinhas sobre o array list, ele pode conter elementos duplicados, então eu consigo adicionar, por exemplo, o valor número 2 várias vezes, que não tem problema. Ele possui ordem de inserção, então o primeiro valor a entrar vai ficar na posição 0, o segundo valor vai entrar na posição 1, o terceiro na posição 2 e assim por diante. Ele não é sincronizado e ele permite o acesso de dados aleatórios de elementos, uma vez que ele trabalha com índices. Como assim? Vamos supor que eu tenho um array list de alimentos, então eu consigo saber quantas calorias o alimento do índice número 3 possui, porque com aquele índice eu consigo acessar todas as propriedades daquele respectivo elemento, ou alimento no nosso caso. O array list, nós temos a coleção genérica e a coleção não genérica. O Java Collection Framework ele era não genérico antes do JDK 1.5. A partir do JDK 1.5 ele passou a ser genérico. A coleção genérica, o que ela é? Ela permite que você tenha apenas um tipo de objeto dentro dela. Então, por exemplo, aqui nós temos uma array list de string. Então, esse array aqui ele vai receber apenas elementos que são do tipo string. O não genérico, ele já deixa você receber elementos de qualquer tipo. Mas lembrando que a partir do JDK 1.5 ele não existe mais. Então, falando aqui dos métodos principais de um array list, nós temos o método de adicionar, que é o método add. Então, cada vez que a gente cria um elemento do tipo array, a gente consegue acessar esse método e o que ele faz? Ele faz a inserção, ele adiciona esse elemento na sua array. Esse método ele utiliza sobrecarga, então eu posso adicionar um elemento só, o valor do elemento que eu quero, ou eu posso falar também para ele o índice onde eu quero adicionar esse elemento. Então aqui nós temos esse exemplo na última linha, onde eu falo que no índice número 3 eu quero adicionar o valor 4 no índice número 3, esse elemento aqui. Depois nós temos o método de alterar elemento, Então, se eu preciso modificar o elemento que eu tenho na minha array, nós temos o método set. Esse método ele precisa de uma orientação, para ele saber o que ele deve alterar. E essa orientação ela vem a partir do índice. Então, para você usar o método set, você passa o índice que você deseja alterar e você fala o valor que você deseja colocar nesse novo índice. Você passa o valor novo para o novo índice. Nós temos o remover elemento, Esse método é o método remove. E ele também trabalha por sobrecarga, então nós podemos passar ou o índice que nós desejamos remover, ou nós podemos passar também o valor que nós desejamos remover. Então aqui no primeiro exemplo a gente passa o índice, e aqui no segundo a gente passa o valor que a gente deseja remover. E a gente pode ver aqui embaixo que ele realiza a remoção. E por último nós temos o método de... Nós temos a opção de iterar elemento. Existem várias maneiras de você iterar um array list, mas o tipo mais famoso é quando você utiliza um loop básico. Então aqui, por exemplo, nós utilizamos um for. Esse for ele vai percorrer o tamanho da nossa array. A array também possui esse método de size, onde você consegue pegar o tamanho da array, você sabe qual o tamanho. E fizemos um for onde nós utilizamos o método get, passando o índice para a gente pegar todos os valores que nós temos dentro daquele array. O get com o índice ele vai pegar o valor daquele índice atual. Então aqui nós temos valor 1, valor 2, valor 3 e valor 4 no índice 3. O array list ele possui muitos métodos que podem nos ajudar
a manipular melhor uma array. Nós tivemos aulas onde nós construímos, né, a partir de vetores, e o professor foi nos instruindo que atualmente nós temos coleções, né, que nos permitem uma facilidade muito maior e o array está dentro delas. Então, nós temos aqui uma série de métodos que conseguem nos ajudar. Nós temos aqui aquele método de vazio que nós fazíamos, temos o método de get, que pega o elemento, de remove, de retain. Nós temos o size, né, igual eu falei. Enfim, nós temos uma série de métodos que conseguem nos ajudar a manipular melhor os valores que nós temos guardados dentro de um array. Dito isso, vamos agora para algumas vantagens e desvantagens do ArrayList e depois para a definição de list. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Marcos Miguel e eu vou estar dando sequência na nossa apresentação, falando das vantagens e desvantagens de se utilizar o ArrayList. A primeira vantagem seria a inserção de elementos duplicados. Você não tem aquela preocupação de não poder repetir elementos, então, seja um array, se for colocar números ou outras coisas, você não tem que se preocupar com elementos iguais, por ele trabalhar com o sistema de índice, então você tem uma preocupação a menos na hora de trabalhar com o seu array. E a segunda vantagem seria o acesso de dados, que seria aquela busca de dados quando o seu array já tem alguns elementos, e ele faz de uma maneira bem rápida, por se utilizar o sistema de índice. O número pode estar tanto na primeira quanto na última casa, ele vai trabalhar de uma maneira bem rápida e vai trazer toda essa informação para você. Agora, vamos partindo para as desvantagens. Primeira desvantagem que causaria um problema de desempenho, utilizando o ArrayList, seria quando o array interno se enchesse. Então, quando acontece isso, o ArrayList deve criar um novo array e copiar todos os elementos que tem dentro do array antigo. E o ArrayList ele tem o próprio algoritmo de crescimento, que segue essa fórmula aqui, fórmula n vezes 3 dividido por 2 mais 1. O que seria esse n? Esse n é o número de elementos do buffer atual. Por exemplo, seu buffer tem 20 elementos, então você vai inserir o 20 aqui, e ele vai utilizar essa fórmula para o crescimento. E quando ele fizer isso, todos os elementos que estariam no seu antigo array terão que passar para o novo, e pode demorar um pouco. E a segunda desvantagem seria de operações novas e de exclusão, que seria o adicionar e remover. No início ou no meio da lista de ArrayList seria um pouco lento, porque todos os elementos posteriores têm que ser copiados para frente ou para trás, fazendo isso ser uma operação um pouco demorada. Então, foram as vantagens e desvantagens. Agora eu vou passar a palavra para o Peterson, para ele seguir com a apresentação. E logo no finalzinho eu volto trazendo um breve comparativo entre ArrayList e Linked List. Obrigado, pessoal. Bom, agora que a Marina já contou pra gente o assunto de ArrayList, eu vou estar contando para vocês o Linked List. Bom, o Linked List, ou em português lista vinculada, ela é uma estrutura de dados linear e também uma estrutura de dados dinâmica. Ela consiste em nós, onde cada nó contém um campo de dados, ou, em outras palavras, ela possui um valor, e também possui uma referência para o próximo nó da lista. Para demonstrar isso melhor, eu trouxe essa imagem que está logo abaixo, onde tem um nó, e o lado esquerdo significa que aquilo é o valor que aquele nó possui, e a seta, no caso, seria para o endereço para o próximo nó que ela está referenciando. Algumas curiosidades e alguns pontos importantes da linked list é que o primeiro nó da lista, né, da linked list, é conhecido de cabeça. O último, por ele ser o último, ele não faz referência a nenhum outro nó, ou seja, ele não tem nenhum endereço, por isso que o seu endereço é igual a nulo.
E diferente dos arrays, as linked lists elas não são armazenadas em locais de memórias contíguas. Para explicar um pouco melhor essa questão de endereços, eu trouxe uma imagem onde possui uma cadeia de nós numa linked list. Então vocês podem ver que cada nó possui um valor. Então tem um nó que possui o valor de 1, que faz referência para o nó de valor 4. E o nó de valor 4 faz referência para o nó de valor 5. Isso em código ficaria mais ou menos do jeito que está logo abaixo. Então a gente teria uma classe chamada nó, no qual possuiria duas variáveis, sendo a primeira para armazenar o valor daquele nó e a segunda que seria do tipo de nó para referenciar qual que é o próximo nó que está sendo endereçado. Alguns métodos da linked list já existem por ela ser uma estrutura já desenvolvida há um tempo. Então, para você criar uma linked list, basicamente é só seguir a mesma estrutura do array list, linked list, list igual a new linked list, e logo abaixo você pode que eu estou fazendo um método de inserção, que é o método add. Então, list.add, por exemplo, junior. No caso, eu adicionei 3 pessoas e fiz o system out para imprimir essas pessoas, como vocês podem ver na saída abaixo. Um próximo método é o remove. Então, você pode utilizar o list.remove e colocar por parâmetro o valor que você queira que seja removido da lista. Então, como vocês podem ver na saída, antes tinha o João e eu retirei ele dessa lista. Também temos o método de pesquisar. Então, como vocês podem ver ali na última linha, eu fiz uma pergunta, né, se existe uma pessoa chamada Joana. Como vocês podem ver, eu tinha inserido a Joana logo acima. E o comando é o .contains. Então você coloca o .contains e por parâmetro você passa o dado que você quer pesquisar na lista. Então, como vocês podem ver na saída, esse resultado é verdadeiro, true. Além disso, existem outros métodos já existentes. Eu trouxe 2, como por exemplo, que é adicionar em primeiro. Então, supondo que você já tem uma lista com diversos dados, você coloca o ponto add first e o dado que você quer que adicione na sua lista, e ele consequentemente vai ser o primeiro da lista, como vocês podem ver na saída abaixo, que o Guilherme ficou em primeiro, antes mesmo do Júnior. E um outro exemplo é o remover o último. Então, você não precisa passar nada por parâmetro, porque ele já sabe que é o último dado daquela lista que ele vai retirar e vai remover. Então, é o ponto remove last. Como vocês podem ver na saída abaixo, a Janaína, que era a última, foi removida. Existem diversos outros métodos já criados. Eu deixei aqui uma imagem para vocês, caso vocês queiram ver. Mas basicamente são esses que existem. Algumas vantagens, né? Eles são dinâmicos por natureza e alocam memória somente quando necessário, e as operações de inserção e exclusão podem ser facilmente implementadas. Algumas desvantagens, a memória é desperdiçada porque elas requerem que armazene um pouco a mais de armazenamento por causa dos ponteiros, e nenhum elemento pode ser acessado aleatoriamente. Ele deve acessar cada nó sequencialmente, ou seja, o percurso adequado deve ser feito, que é aquela questão dos endereços, né? Cada um tem um endereço e tem que seguir aquela sequência de endereço. E por último, algumas aplicações. As linked lists são utilizadas normalmente para pilhas, filas, gráficos e qualquer outra aplicação que trabalhe com números desconhecidos de objeto. Então, você utiliza a linked list para resolver esse problema. Bom, pessoal, estou de volta e agora que já falamos tudo sobre array list e tudo sobre linked list, vamos fazer um breve comparativo entre os dois. Começando com o sistema de armazenamento, o array list ele usa internamente um array dinâmico para armazenar os elementos. Já o linked list ele usa internamente uma lista duplamente vinculada para armazenar os elementos. Falando agora sobre a manipulação de dados, a manipulação com array list é lenta porque usa um array. Se algum elemento for removido da matriz, todos os bits serão deslocados na memória. Já o linked list, a manipulação é mais rápida do que o array list porque usa uma lista duplamente vinculada. Portanto, nenhuma mudança de bit é necessária na memória. Um ponto aí para o array list. Agora falando sobre as classes, a classe ArrayList ela só pode atuar como uma lista, porque ela implementa apenas list. Já
classe linked list, ela pode atuar como uma lista e fila, porque implementa interfaces list e deck. Aí, falou, mas qual é a melhor afinal? Depois de toda a apresentação, o pessoal quer saber qual utilizar. Então, a conclusão que chegamos é que nenhum é o melhor para se usar em todos os casos. Ambos têm qualidades e defeitos. Então, você tem que ver a sua aplicação e decidir qual é o melhor para você. A conclusão que chegamos é que o ArrayList é melhor para armazenar e acessar dados, para fazer buscas, já que utiliza o índice. Acaba ficando um processo bem mais rápido. Já o linked list é melhor para manipular dados, ou seja, se você vai ter que ficar adicionando, excluindo dados no seu array, vai de linked list. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. O grupo manda um forte abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Até mais. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.